No coração da antiga Mesopotâmia, ergueu-se uma cidade que parecia desafiar os céus. Babilônia. Suas muralhas eram imensas, seus portões brilhavam sobre o sol, seus palácios exibiam uma riqueza que fascinava as nações. Para muitos, Babilônia não era apenas uma cidade, era o centro do mundo. E no topo de todo esse poder estava um homem, Nabucodonosor. Rei da Babilônia, conquistador de povos, senhor de um império que parecia não ter fim. Quando ele falava, reis obedeciam. Quando ele marchava, nações tremiam. Sua glória parecia inabalável. Mas existe uma verdade que todo homem poderoso precisa aprender. Nenhum trono da terra permanece firme diante do Deus dos céus. Entre os povos conquistados por Babilônia estava Judá. Jerusalém havia sido invadida, o templo tinha sido saqueado e muitos judeus foram levados cativos para uma terra estrangeira. Entre eles estavam 4 jovens diferentes de todos os outros: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles haviam perdido sua terra, haviam sido arrancados de sua casa, mas não haviam abandonado sua fé. Mesmo no exílio, continuavam fiéis ao Deus de Israel. Foi então que, numa certa noite, algo abalou o palácio da Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho, mas não era um sonho comum. Era uma visão tão intensa, tão perturbadora, que ele acordou tomado de medo. Seu coração disparava, sua mente estava em tormento. Ele sabia que aquele sonho carregava uma mensagem, mas não conseguia se lembrá-lo por completo. Então, em desespero, ordenou que chamassem todos os sábios da Babilônia: magos, astrólogos, encantadores, adivinhos. Quando todos estavam diante dele, o rei fez uma exigência impossível. Vocês não apenas interpretarão o meu sonho, vocês também dirão qual foi o sonho. Os sábios ficaram apavorados. Ó rei, conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor respondeu com dureza: não. Se vocês realmente têm poder, então revelem o sonho e o significado dele. Se falharem, morrerão. Naquele instante, o pavor tomou conta do salão. Ninguém podia fazer o que o rei exigia. Então saiu o decreto. Todos os sábios da Babilônia seriam executados. Entre eles estava Daniel. Quando soube da sentença, Daniel não entrou em pânico, não correu atrás de estratégias humanas, não tentou impressionar o rei. Daniel fez aquilo que os homens de Deus sempre fizeram. Ele orou. Chamou seus amigos e juntos clamaram ao Deus dos céus, pedindo misericórdia e revelação. Naquela mesma noite, Deus respondeu. O mistério foi revelado a Daniel em visão. Ao amanhecer, ele foi levado diante de Nabucodonosor. O salão estava em silêncio. O rei observava aquele jovem hebreu com desconfiança. Podes tu revelar o sonho que tive? Daniel respondeu com humildade. Não há sábio, nem mago, nem adivinho que possa revelar este mistério ao rei, mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Então Daniel começou a falar. Tu viste uma grande estátua. Sua aparência era impressionante e terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto contemplavas, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua e toda a imagem foi despedaçada. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro viraram pó. O vento os levou e a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra.
O rei ficou sem palavras. Era exatamente aquilo que ele havia visto. Então Daniel entregou a interpretação. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. O Deus dos céus te deu reino, poder, força e glória. Mas depois de ti se levantarão outros reinos, e por fim o Altíssimo estabelecerá um reino eterno, que jamais será destruído. Naquele momento, Nabucodonosor entendeu que sua grandeza não era eterna. Ele era poderoso, sim, mas estava debaixo da soberania de outro rei. Por um instante, seu coração se abalou, mas o orgulho ainda não havia sido quebrado. O rei não suportava a ideia de ser apenas uma parte daquela estátua. Se ele era a cabeça de ouro, queria ser mais do que isso. Queria ser o ouro inteiro. Queria que sua glória fosse total. Queria que seu reino parecesse eterno. Então mandou construir uma estátua gigantesca, toda revestida de ouro. Era um monumento ao próprio orgulho. No dia marcado, povos, nações e línguas foram reunidos diante dela. O decreto foi proclamado em alta voz. Quando ouvirdes o som dos instrumentos, todos devem se prostrar e adorar a imagem que o rei levantou. Quem não se curvar será lançado imediatamente na fornalha ardente. A música começou. O som ecoou pela planície, e como uma onda, a multidão inteira se prostrou. Mas 3 homens permaneceram em pé: Ananias, Misael e Azarias. Eles não se curvaram, não diante do ouro, não diante da ameaça, não diante do rei. Foram levados à força diante de Nabucodonosor. O rei, enfurecido, ainda lhes deu uma última chance. Se agora vocês se prostrarem, viverão, mas se recusarem, serão lançados na fornalha. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Então veio uma das respostas mais poderosas de toda a Escritura. Nós não precisamos te responder sobre isso, ó rei. O nosso Deus pode nos livrar da fornalha ardente, e Ele pode nos livrar da tua mão. Mas se não nos livrar, ainda assim não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. O rosto do rei se encheu de ira. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Os jovens foram amarrados, soldados fortes os levaram até o fogo. O calor era tão violento que os próprios homens que se aproximaram morreram consumidos pelas chamas. E os 3 servos de Deus foram lançados lá dentro. A multidão prendeu a respiração. Então o rei olhou para a fornalha, e o que viu o fez tremer. Não foram 3 homens que lançamos no fogo? Responderam, sim, ó rei. Então Nabucodonosor disse, eu estou vendo 4 homens, soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante a um ser celestial. O fogo que deveria destruir se tornou palco de milagre. Os 3 jovens caminhavam entre as chamas como quem anda em paz. Não estavam queimando, não estavam gritando, não estavam sendo consumidos. A presença de Deus estava com eles no fogo. O rei se aproximou e gritou, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para fora. Eles saíram. Toda a multidão viu. Nenhum fio de cabelo havia sido queimado. Suas roupas estavam intactas. Nem cheiro de fumaça havia neles. Mais uma vez, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus dos céus. Bendito seja o Deus destes homens, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Mas reconhecer o poder de Deus não é a mesma coisa que se render a ele. O rei continuava dividido. Impressionado, sim, quebrantado, ainda não. E então veio outra noite, outro sonho, outra advertência. Nabucodonosor viu uma árvore gigantesca. Ela crescia até tocar os céus. Seus ramos se estendiam sobre a terra. Os animais descansavam sob sua sombra. As aves faziam ninhos em seus galhos. Todos se alimentavam de seus frutos. Era uma árvore majestosa, forte, imponente, dominante. Mas de repente, uma voz desceu do céu. Cortem a árvore.
arranquem seus ramos, espalhem suas folhas, mas deixem o tronco preso à terra com correntes de ferro e bronze, e que passem sobre ele 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ao despertar, o rei ficou profundamente perturbado. Mandou chamar Daniel outra vez. Quando Daniel ouviu o sonho, seu semblante mudou. Ele entendeu imediatamente o significado e desejou por um instante que aquela palavra fosse para os inimigos do rei e não para ele. Mas precisava dizer a verdade. Ó rei, a árvore és tu. Tu cresceste, tu te fortaleceste, tua grandeza se elevou até os céus, mas serás cortado. Serás expulso do meio dos homens, habitarás com os animais do campo, comerás erva como bois, o orvalho molhará teu corpo, seu cabelo crescerá como penas de águia. E 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas o fato de o tronco permanecer significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que o céu domina. Então Daniel fez um apelo ao rei. Abandona os teus pecados, pratica a justiça, usa de misericórdia para com os pobres. Talvez assim se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor ouviu e não mudou. Os dias passaram, as festas continuaram, os decretos continuaram, a glória continuou subindo a cabeça do rei. Um ano inteiro se passou, até que numa tarde, Nabucodonosor caminhava pelo terraço do palácio real. Diante dele estava a Babilônia em todo o seu esplendor. As muralhas, os palácios, os templos, os jardins. Então ele abriu os braços e declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A frase ainda estava em sua boca, quando uma voz veio do céu. Ó rei Nabucodonosor, a ti se diz, passou de ti o reino. Na mesma hora tudo mudou. Sua mente mergulhou em trevas, sua razão o deixou, seu poder desapareceu num instante. O rei foi afastado dos homens. Passou a viver no campo, comia erva como os bois. O orvalho molhava seu corpo, seu cabelo cresceu como penas de águia, suas unhas como garras de aves. O homem que havia dominado nações agora vagava sem consciência. O rei que se julgava invencível agora estava reduzido à humilhação. Os dias viraram meses, os meses se alongaram em tempos de vergonha. Mas Deus não o destruiu por completo. Deixou o tronco, deixou a possibilidade de restauração. Até que chegou o dia. Depois de todo aquele tempo, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. E naquele instante, algo aconteceu. Sua razão voltou, seu entendimento foi restaurado, seu coração finalmente se quebrou. E ele declarou: O Altíssimo vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. Seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são como nada diante dele. Ele faz segundo a sua vontade, e ninguém pode deter a sua mão. Aquele não era mais o mesmo homem. O orgulho havia sido esmagado, a loucura havia dado lugar ao temor, a arrogância havia sido substituída por reverência. Nabucodonosor foi conduzido de volta ao palácio. Seu reino lhe foi devolvido, sua honra foi restaurada, seu poder voltou. Mas agora ele sabia de onde vinha todo o poder. Não de Babilônia, não do exército, não da glória humana, vinha de Deus. Então o rei proclamou diante de todos: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Babilônia parecia eterna, mas não era. Os palácios caíram,
as muralhas ruíram. Os reis desapareceram, mas a palavra de Deus continua viva, e a história de Nabucodonosor ainda ecoa como um aviso para todas as gerações. Deus levanta reis, Deus abata reis, Deus pesa corações. O homem pode construir impérios, pode cercar-se de ouro, pode ser temido por multidões. Mas se o orgulho dominar sua alma, sua queda já começou, porque o Altíssimo continua reinando, e ainda hoje ele humilha os soberbos e exalta os que reconhecem que os céus governam.